Bom dia. Sejam bem-vindos, irmãs e irmãos, a esta Eucaristia. Intenções pelos falecidos Antônio José Brígido do Nascimento, Francisco das Chagas Nascimento, Geraldo Lopes Costa, 5º ano, Rita de Cássia Cruz das Chagas, Robson Charles de Oliveira Brito, Shirley Conceição dos Santos Duarte. Ação de graças pelo êxito da cirurgia de Hélio Aguiar do Rosário, por graça alcançada, por intercessão de Santa Rita de Cássia, Santa Faustina, pelos aniversariantes Paula Tamires Cravo Trindade, Rita do Ó Cordeiro Borges. Sexto domingo da Páscoa. Nesta celebração dominical, mais uma vez, somos reunidos pelo Espírito Santo para sermos testemunhas do ressuscitado. No discurso de despedida de Jesus, o Divino Espírito é prometido aos apóstolos. Ele mesmo ensinará e recordará tudo o que Cristo disse aos seus discípulos durante todo o seu ministério público. Que o Senhor ressuscitado derrame abundantemente o seu espírito de vida sobre os nossos corações e sua face resplandeça sobre nós. A Igreja hoje celebra Santa Rita, que foi beatificada em 1627 e canonizada em 1900 pela Igreja Católica, padroeira das causas impossíveis dos doentes, das viúvas e das mães. Iniciemos nossa celebração cantando. Canto inicial no Deus Conosco, número 1.
nova aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. Glória e poder, fez nosso canto, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo e a proteção de Santa Rita de Cássia, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Interessante, irmãos e irmãs, no início da nossa munição, do folheto que nós temos em nossas mãos, está escrito assim no início do comentário: não estamos só. Esta é uma das grandes mensagens desta liturgia de hoje. A caminho da grande solenidade de Pentecostes, nosso Senhor, mais uma vez hoje no Evangelho, lembra-nos, ou melhor, o Evangelho de hoje lembra-nos o discurso de despedida de Jesus, o discurso do adeus. E sabendo que sua ausência física entre os discípulos poderia ser de queda, de fraqueza, de medo, de perturbação espiritual, hoje estas palavras que devem ressoar em nosso coração, sobretudo nas tribulações, de que não estamos só. É um convite, é um chamado, um apelo, uma súplica a não desanimarmos diante das dificuldades, diante das dores, dos sofrimentos. Como assim os discípulos acreditaram nesta palavra, vocês não ficarão só. Eu enviarei o Consolador, o advogado. Estas palavras são válidas também para nós. Não estamos só. Temos alguém que pode nos levantar, nos fortalecer de nossas quedas, de nossas fraquezas e pecados. Por isso, consciente da companhia de Deus, da sua presença espiritual entre nós, examinemos nossa consciência, consciente de nossos fracassos, de nossos pecados, pedindo perdão de nossos pecados. Cantemos. Senhor,
nem de verdade de Deus nosso Pai, todo-poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Hino de louvor no Deus Conosco, número 5. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Siga Deus, Rei dos céus, Deus foi todo-poderoso. Nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se há desafios, há também a certeza da presença salvífica de Cristo junto de nós. Por isso, podemos caminhar na esperança e na entrega amorosa pelo reino. Escutemos a palavra de Deus. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas,
que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que
Do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do ocidente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre ele estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o Espírito, o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho no Deus Conosco, número 10. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos mais forte? A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nesse sexto domingo da Páscoa, nós temos diante de nossas mãos uma liturgia muito densa e ao mesmo tempo cheia de significados, e que daria para a gente abordá-la de diversas formas. Mas, primeiramente, nós temos que compreender em que momento nós estamos dentro do próprio ano litúrgico e do tempo litúrgico. Como nós já sabemos, nós estamos dentro do tempo pascal. De forma especial, dentro do tempo pascal, nós dividimos esse tempo como igreja em dois momentos. O primeiro momento, nós refletimos sobre Jesus ressuscitado, de maneira especial, aquelas aparições que nós escutamos no primeiro, no segundo, no terceiro domingo da Páscoa. E no segundo momento, nós passamos a refletir sobre a vinda do Espírito Santo, de maneira especial sobre Pentecostes. Praticamente, nós estamos no último domingo da Páscoa, porque semana que vem já é a Ascensão. Para poder compreender o tempo, nós temos também que compreender que Jesus, depois de ressuscitar, ficou 40 dias na terra para cada vez mais confirmar os seus filhos, seus discípulos na fé. Como igreja, de maneira universal, nós celebramos a Ascensão do Senhor na quinta-feira que vem. Porém, como na nossa igreja local do Brasil não é um feriado, nós passamos para o domingo. Então, de maneira prática, se completa os 40 dias na quinta-feira. Mas como igreja no Brasil, nós iremos celebrar a Ascensão só no próximo domingo. Nós escutamos a leitura dos Atos dos Apóstolos, depois escutamos a leitura do Apocalipse de São João. E escutamos a página do Evangelho de João 14, que é como que uma continuação do Evangelho da semana passada. Como dizia o padre na introdução, na munição inicial, nós estamos dentro do contexto da última ceia, daquele discurso prolongado de Jesus de despedida. Há quem diga que se começa no capítulo 14 e esse discurso só acaba no capítulo 16. Mas há discussões sobre isso, né? Mas o que nós sabemos é que nós estamos dentro do contexto desse discurso final de Jesus. Quase sempre nós sabemos que os discursos finais da nossa vida é um discurso de testamento, né? Onde nós damos as nossas últimas palavras e damos como que para nossos familiares, para os nossos amigos,
algum testamento, alguma coisa que nós gostaríamos que ficasse, que aquelas pessoas vivessem. E diante disso, para quem conseguiu refletir antes de vir para cá o Evangelho, nós sabemos que este Evangelho ele começa com uma pergunta anterior. E todo o discurso de Jesus é como se fosse um discurso dialogado. É sempre alguém que pergunta para Jesus alguma coisa e Jesus, no decorrer desse discurso, ele vai respondendo. Primeiramente, nós temos a presença de São Pedro, que faz alguma pergunta. Depois temos Tomé, que faz a pergunta, né, e pede para tocar, que nós escutamos, para tocar. Só acredita se tocar em Jesus. Depois nós temos Felipe. E hoje, no versículo 25, nós temos Judas, irmão de Tiago, que faz uma pergunta. O nosso evangelho foi lido hoje a partir do versículo 26. Porém, no versículo 25, Judas se faz uma pergunta que Jesus discorre seu discurso a partir disso. A pergunta é a seguinte: Senhor, por que vais te manifestar somente a nós e não ao mundo? E a partir disso, se vocês pegarem o folheto, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, respondendo à pergunta de São Judas, irmão de Tiago. O versículo 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Neste primeiro momento, eu gostaria de refletir com vocês sobre a escuta. Nós sabemos que para guardar algo requer uma escuta. Se guarda a partir de uma escuta que se dá de maneira atenta e, ao mesmo tempo, dedicada. Escutar a palavra de Deus. Se nós formos voltar ao Evangelho da semana passada, o Evangelho da semana passada dizia: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como foi explicado semana passada, é um mandamento novo que não é tão novo assim. Por quê? Também na lei de Deus já dizia: amai-vos uns aos outros. A própria lei dos judeus, o próprio livro do Levítico, Deuteronômio, já dizia isso: amarás também o teu irmão. Então, o mandamento, se nós formos pensar, ele já nos convida a amar a Deus. De maneira especial, no capítulo 6 de Deuteronômio diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Só que antes desta passagem, este capítulo inicia falando: escuta, Israel, Javé, teu Deus, é o único Senhor. Então, nós podemos compreender que para chegar à estatura do amor a Deus e ao amor ao próximo, é necessário escutar a voz de Deus. Nós podemos trocar, Israel, que é o nome do povo de Deus, para o nosso nome. Então, escuta, Everton, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Escutar é fundamental para guardar a palavra de Deus. No povo judeu era assim. Para poder amar a Deus, era necessário escutar para poder também amar a Deus, cumprindo os mandamentos. E um pouco mais perto de nós temos uma regra, que é a regra beneditina, a regra de São Bento, que é uma congregação, uma ordem. Esta ordem, no seu prólogo, diz assim: que a única missão de um monge e de um noviço, quando entra nessa congregação, nesta ordem, a única obrigação dele é escutar a voz de Deus. Então, a regra de São Bento já inicia assim: escuta, filho. Agora nós podemos nos perguntar: como nós podemos escutar a voz de Deus? Nós só podemos escutar a voz de Deus a partir do silêncio, a partir da solidão, a partir da intimidade com Deus. Então, se guarda os mandamentos, se guarda a palavra, a partir do momento que silencia o coração, que se apresenta de maneira sozinha, de maneira
isolada diante de Deus, de maneira que promova um clima de oração, mas também a partir de uma profunda intimidade com Deus. Se guarda a palavra de Deus a partir do momento que se coloca na disposição de escutá-la. Isso nós vamos nos perceber de maneira bem decorrente. Jesus fala do Pai neste Evangelho, fala do Espírito, que é o grande anúncio desse Evangelho de hoje. Mas nós vamos pensar, a atitude de escutar a voz de Deus é sempre uma atitude primordial do Filho diante do Pai. Primeiro de Jesus, que escuta a voz de seu Pai, por isso guarda a palavra, e por isso ele mesmo também é a palavra que se encarnou, mas também nos convida a assumir uma atitude nesta liturgia de filhos, de que se dispõe a escutar atentamente a voz de seu Pai. Só que, como nós podemos, de maneira mais específica e cristã, escutar esta palavra? Nós podemos escutar através de uma abertura de um ouvido do coração. Então, nós guardamos a palavra de Deus a partir que escutamos, com uma atitude de filho, ao exemplo de Jesus, o Filho amado do Pai, que escuta a voz de seu Pai. E de maneira especial escutamos esta palavra quando abrimos o ouvido do nosso coração. Já no versículo 24, em um segundo momento, Jesus fala assim: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Esta palavra, ela precisa se tornar em nós experiência interior e permanente. Não é escutar um dia, mas escutar a palavra de Deus de maneira interior e permanente, sempre. E ele vem ao nosso encontro fazer morada. Nós sabemos que a temática da morada é uma temática muito preciosa à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Em um primeiro momento, nós temos a compreensão de morada como um templo, como nós escutamos no Antigo Testamento. A pergunta é a seguinte: então, onde Deus mora? Aonde Deus existe? Como falava, né? Se nós não estamos sozinhos, como se falava na munição inicial, então, aonde está Deus? Aonde Deus mora? Aí Santo Tomás questiona mais ainda, né? Se Deus é onipresente, pode Deus morar em algum lugar? Se Ele está em todos os lugares? Aí já é um problema filosófico, né? Se Deus é onipresente, está em todo lugar, pode Ele morar em algum lugar? Está preso a algum espaço? Se Ele é onipresente, se Ele está em todos os lugares? Só que a questão é um pouco mais profunda. Então, no primeiro momento, nós compreendemos Deus que está dentro de um templo. Por isso, o povo judeu preservava tanto o seu templo. Se tinha um lugar que era a tenda da presença de Deus, onde Deus estava. Depois, nós temos a promessa do próprio Jesus e a promessa também que os profetas faziam, que teria uma habitação nossa em Deus no céu. Nós já escutamos isso várias vezes, né? Que uma morada que nós teremos também é a morada do céu. Então, eu vou, mas separarei um lugar para vós. Então, primeiramente, Deus que habita no templo, depois que nos promete uma morada onde Ele está no céu. Depois, nós escutamos, se pegarmos o nosso folheto lá no Apocalipse de São João, no versículo 22 diz assim: não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro. Então, primeiramente nós temos Deus que se faz morada no templo, depois que nos promete uma morada onde Ele está no céu, que é aquilo que celebraremos semana que vem, que está diante do trono, está no lado do seu Pai, à direita de seu Pai,
E depois nós temos a configuração de Jesus como essa própria morada. Então, Deus habita em Cristo. Não existe mais templos. Deus é Cristo. Então, a nossa morada está no próprio Cristo. E agora, que é aquilo que celebraremos após 2 semanas, em Pentecostes, que toca ainda mais profundamente a nós, é que a quarta morada que se fala na Sagrada Escritura é naqueles que estão com o coração unido a Cristo. Consegue lembrar como nós começamos a reflexão? A paz. E como vocês responderam? Como foi que vocês responderam? O amor de Cristo, aqueles que estão unidos no amor de Cristo, realizam em si mesmo a sua morada. Então, por isso nós já escutamos tantas vezes, nós somos templo do Espírito Santo. Já escutaram tantas vezes isso, né? Então, o coração que está intimamente unido a Cristo passa a ser esta morada. Quanto nós temos no Antigo Testamento, Deus que habita num templo físico, num templo como se fosse uma construção, depois ele que promete um templo talvez mais sobrenatural, não é? Para a nossa compreensão, um templo que está além da nossa inteligência, que é o céu, a realidade do céu, a realidade eterna, onde ele está à direita do Pai. Depois ele é o próprio templo, a própria morada, e hoje nós somos essa própria morada, se estamos com o coração unido a ele. Por isso também nós podemos nos perguntar, e como é que eu estou tratando desta morada? Como é que está este coração que deveria, como batizado, ser um templo vivo do Espírito Santo? Por fim, nós temos um Novo Testamento nesta liturgia de hoje, neste Evangelho. Quanto que Deus, Jesus Cristo, na semana passada, Ele dava o testamento do amor, lembre? Ele dava o mandamento do amor. Mandamento é testamento. Então, ele mandou para que os seus amassem uns aos outros como Ele amou. Hoje, além de dar um mandamento, um testamento, Ele também concede um dom. Não diferente do dom do amor, mas o dom que é próprio do Paráclito, do defensor, como se fala o Evangelho de hoje, que é a paz. A paz, como nós já sabemos, é um fruto do Espírito Santo. E hoje ele dá esse testamento. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. O novo mandamento, o novo testamento e o novo dom concedido nessa liturgia a todos nós é o dom da paz, que é o Espírito Santo, que nos convida, com certeza, quando João escreveu essa narração, a comunidade joanina escreveu, no contexto histórico, com certeza, essa comunidade estava na situação de perseguição. Então, por isso, João coloca na boca de Jesus que não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Lembre que eu falava da escuta. Abrir o ouvido do coração para escutar a palavra de Deus. Jesus nos convida a não se intimidar com essa palavra que nós escutamos, que é contrária ao mundo, que o mundo trata com indiferença e que de maneira especial hoje trata com totalmente descaso, como loucos. E Jesus nos convida a manter essa paz no coração e não perturbar e não se intimidar o coração. Porque ele vai, mas ele vai voltar. Ele vai, mas ele não nos deixará sozinho, porque ele enviará o seu Espírito a nós. E se nós formos pensar, como liturgia, nós já vivemos tudo isso, tá? A igreja, pedagogicamente, ela divide todos os momentos do ano litúrgico. Mas na liturgia em si, nós vivemos tudo isso.
Vivemos a Páscoa, vivemos a Ascensão, vivemos o Pentecostes, vivemos tudo isso em apenas uma celebração litúrgica. Logo mais, daqui a pouco, tem um momento que nós chamamos de epíclise ou epiclese, que é um momento onde o padre, não sei se vocês conseguem lembrar, quando o padre fala, abençoai, Senhor, estes dons, ou santificai, Senhor, as nossas ofertas. Nesse momento, na Santa Liturgia, é quando desce o Espírito Santo sobre os dons que estão no altar e também sobre o povo de Deus. Então, o Pentecostes, ele já acontece na liturgia. O Pentecostes está dentro do evento litúrgico. Nós celebramos o Pentecostes todos os dias, quando celebramos a liturgia e a Santa Missa. E para finalizar, diz Santa Teresa de Calcutá: como então nós podemos, como cristãos, depois dessa liturgia, semear a paz aos outros? Diante de um mundo que nós sabemos que está em guerra, como nós, cristãos, podemos manifestar essa paz que nós recebemos, que nos convida a não nos intimidar, que nos convida a não nos perturbar, mas que nos convida a semear este estado de temperança, de consciência de que Deus voltará e que Deus está conosco. Santa Teresa de Calcutá fala: a paz começa com um sorriso. Então, se quisermos, depois da liturgia, e devemos seguir esse testamento, um simples passo que podemos dar a partir dessa liturgia é iniciar a semear a paz, mesmo com a máscara, porque a gente sorri também com os olhos, a semear o sorriso. Santa Teresa de Calcutá prega e diz que a paz começa com um simples sorriso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Santo, nós vos apresentamos nossas súplicas. Precisamos de vosso auxílio. Ouvi compassivo o vosso povo, que vos apresenta as suas necessidades. Senhor, Deus da vida, escutai-nos. Fazei-nos pedras vivas de vosso reino na edificação de vossa igreja, testemunhando alegremente a ressurreição de vosso Filho. Nós vos pedimos. Senhor, Deus da vida, escutai-nos. Fazei de nós um povo ressuscitado, pela força da fé,
e da verdade de Cristo em nossa história, nós vos pedimos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Iluminai os cristãos batizados, para que, vivendo firmemente sua fé, deem testemunho da vida batismal, nós vos pedimos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Ajudai-nos a sempre buscar as coisas do alto, sem nos esquecermos de viver na terra o ensinamento de Cristo, nós vos pedimos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Senhor da vida, dai a vida eterna. Antônio José Bris do Nascimento, Ana Pantoja Lopes, Ariosvaldo Oliveira Pantoja, Benedito Coelho, Breno Amorim, Síria Figueiredo Santa Brígida, Cipriana Corrêa de Oliveira, Francisco da Chaga Nascimento, Francisco Rodrigues, Francisco Cruz, Francisco Rocha, Francisca Rocha, Geraldo Lopes da Costa, Djalma Lopes da Costa, Graciela Ferreira da Silva Cardoso, Idelton da Silva Cardoso, Inês Passos de Oliveira, Inesila Pena, Isabel Rosilda Terezinha, Odete, Maria Assunção, Raimunda Irani Brito, Rita de Cássia Cruz das Chagas, Raimundo Gomes Filho, Raimundo Freitas, Raimundo e Raimunda Menezes, Raimundo Nonato de Souza Matos, Robson Charles Oliveira Brito, Maria de Fátima Brito, Shirley Conceição dos Santos Duarte, Pedro Pena Lourinho, Bernardino Ferreira, Luciana Pena Ferreira, e por todos os outros parentes e amigos já falecidos, rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Senhor, dai saúde do corpo e da alma a Daniel Noboó Braga, a Terezinha Braga, a Dionísia Orrache, Daniel Paz, Eduardo Coelho, Carlos Gomes Martins, Adriel Nascimento, Gabriel Arcanjo, Álvaro Farias Cruz, Agostinho Farias Cruz, e por todos que se recomendam às nossas orações. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Abençoai, Senhor, os que vos agradecem. O êxito da cirurgia de Hélio Aguiar do Rosário, por graças alcançadas pela intercessão de Santa Rita de Cássia e de Santa Faustina, pelo dom da vida de Paula Tamires Cravo Trindade, Rita Duó Cordeiro Borges, rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. É a palavra de nosso Senhor a nós. Mas tanto Deus é tão consciente de que problemas não faltam para nos deixar com medo, para nos desanimar, nos intimidar espiritualmente. Por isso mesmo faz bem ressoar: não estamos só, não estamos sozinhos. Ele nos deixou na cruz o seu Espírito, segundo João,
ao desfalecer, Ele entregou o seu Espírito, o advogado, o defensor, o Paráclito, para nos encorajar, nos guiar, nos iluminar, para que possamos oferecer em nossa vida abertura para o Espírito agir em nós. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Lembramos hoje, nesta primeira leitura, dos problemas que intimidam e nos deixam aflitos, problemas internos na igreja, que também não faltam em nossos dias. Mas a fidelidade à palavra e ao Espírito é um caminho sinodal para as soluções, para as respostas eficazes, para as situações difíceis vividas também interna e externamente na igreja. O Espírito Santo e nós, a fidelidade ao Espírito e à palavra é caminho, é luz para respostas eficazes para os problemas de discórdia, de divisão, de contenda que existe entre nós hoje. Peçamos ao nosso Deus de sermos uma igreja mais fiel ao Espírito e mais fiel ao sucessor de Pedro, mais obediente ao sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Rezemos. Senhor Deus da vida, escutai-nos. Atendei, Senhor Deus da vida, estes nossos pedidos que dirigimos a vós, em nome de Jesus, o vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi remida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando com toda a igreja a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Antônio José Bris do Nascimento, Amarílio Rodrigues da Cunha, Ana Maria Sobral, Ana Maria da Silva Brito, Adelaide Faro Cardoso, Ana Pantoja Lopes, Ariosvaldo Oliveira Pantoja, Francisco das Chagas Nascimento, Geraldo Lopes, Djalma Lopes da Costa, Rita de Cássia Cruz das Chagas, Robson Charles Oliveira Brito, Maria de Fátima Brito, Maria Zuleide Benevides Ramos, Maria de Jesus Pinheiro Pimentel, Maria do Socorro Oliveira Barros, Maria de Nazaré Barreto Simões, Shirley Conceição dos Santos Duarte, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, seu esposo São José, com os apóstolos, Pedro e Paulo, Barnabé, João, os mártires, São João Batista, o glorioso São Sebastião, os santos, São Francisco, Santa Clara, Santa Teresinha, Santa Dulce dos Pobres, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel de Portugal, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória para sempre, na unidade do Espírito Santo. Quem me ama, guardará a minha palavra. Quem me ama, escuta a voz do Espírito, a voz do pastor. Quem me ama, obedece os ensinamentos da palavra de Deus. Quem me ama, vive em comunhão com os irmãos. Queremos nós, amados irmãos, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, chamar Deus de nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz que vem do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro. Tirais o pecado do mundo. Quem me ama guardará a minha palavra. E mais, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Felizes nós, irmãos e irmãs, os convidados a participarmos do banquete do Senhor. Eis a palavra que se fez carne. Eis o príncipe da paz. O ressuscitado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cântico de comunhão do Deus conosco, número 19. E vos dará outro para
Se me amardes, guardarei meus mandamentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, que permaneça convosco para sempre. Aleluia. Oremos. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia. Tá? Estamos aqui hoje para apresentar para vocês o programa do Sírio 2022, tá? Aos coordenadores das comunidades foram entregues esta semana, tá? Vocês podem procurar com os coordenadores das comunidades de vocês, ou se vocês preferirem, podem adquirir conosco aqui na frente, estamos vendendo também, tá? O programa e as camisas, tá ok? Então, minha missão era essa, era só informar a vocês que já chegou os programas, tá? E esperamos a colaboração de vocês, tá ok? Porque a paróquia está precisando, né? Nós sabemos disso. As dificuldades são grandes para todos, mas vamos ajudar, vamos prover, que o Senhor vai proverá na vida de cada um de nós. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Paulo, fazemos parte da equipe de divulgação do nosso Sírio. E hoje estamos começando um dia que nós falamos assim, a colocarmos as nossas nos carros, tá? Então, custa apenas R$20 do carro, R$5 da moto e R$2 do celular. Então, nós precisamos da ajuda de vocês. E tudo que nós arrecadarmos era para a construção da nossa igreja. Aquele que desejar fazer essa divulgação nos seus carros, nós estamos aí na frente, tá? Para ajudar vocês. Amém? Um bom dia e muito obrigado. Hoje é 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Na nossa paróquia e na cidade nós temos uma comunidade dedicada a ela. Então hoje a nossa festa será assim. Lá no conjunto Jardim das Garças, precisamente na quinta rua, nós teremos a saída da procissão. Por volta das 17, 18 horas, tá? Sabe, depois ou antes da chuva. Mas quem formos, podemos levar o nosso guarda-chuva, tá?
para nos proteger. E na chegada lá em Santa Rita, no bairro de Santa Rita, a Eucaristia. Podemos levar rosa para serem abençoadas. É próprio de Santa Rita o milagre das rosas também. As rosas como bênção de Deus. Então nós temos lá na nossa comunidade, hoje na chegada da procissão, a Eucaristia. Tá? É uma santa muito conhecida, até mais conhecida que a nossa padroeira, tá? Mais popular que a nossa padroeira, São Francisco, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia. Então temos a oportunidade hoje, se não irmos, rezarmos em casa. Se pudermos irmos, espero todos lá, tá? Por volta de umas 5 horas, por ali, 5h30, a procissão e na chegada a Santa Missa, tá? Lá no seu santuário, lá no bairro de Santa Rita, tá bom? Preparemos-nos para a bênção. E aqueles que desejarem, né? O celular, moto, carro, colocar esse adesivo, é um modo da gente também levar para as ruas, para o nosso ambiente, o espírito do Sírio e também ajudar a nossa paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos dotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Por intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos um abençoado dia, na certeza de que não estamos sozinhos. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai me deu glória e poder. Eis nosso canto, aleluia. Este é o dia que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. Nós fomos salvos.